Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Cubase Brasil, e hoje é dia de a gente falar de um plugin simplesmente sensacional para você aprender a usar, né, e aplicar aí nas suas gravações. Esse plugin você vai usar praticamente para tudo, ele é bem musical e bem fiel aí na sua proposta, tá? De fazer uma compressão bacana aí na sua voz ou nos seus instrumentos, beleza? Existem outras simulações desse plugin de outros fabricantes, inclusive no Cubase também tem um plugin que é semelhante ao CLA 76, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre o DAW Waves, tá? Que tem uma característica especial, como Green Day, U2, Wave Lavigne, Celine Dion, James Brown e vários outros que tiveram nas suas vozes aí, nas suas produções, a aplicação desse plugin. Então, você tendo esse plugin, você tem uma ferramenta e tanto aí na mão para poder usar e aplicar aí nas suas produções, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes de como funciona o compressor. Eu vou te mostrar como que funciona esse compressor. Geralmente compressores são um padrão, né? Uma forma de usar. Claro que cada um vai ter o seu diferencial, tá? No caso aqui, por exemplo, esse é um plugin de simulação de compressor FET, então ele vai ter uma característica. Existem outros tipos de plugins com outras características, com outras formas de tratar o áudio, beleza? Mas esse aqui vai ser útil aí para a maioria das situações, beleza? E uma das características interessantes que ele tem, né, além de ele trazer características do próprio equipamento físico, né, é a questão dele ter o seu ataque muito rápido, tá, de 50 milissegundos. Então você vai ter como controlar aí picos, né, transientes muito rápidos, que às vezes você vai estar usando, por exemplo, uma caixa de bateria, um vocal, um violão, uma guitarra, seja o que for, né, tambores. Você vai conseguir controlar esses transientes mais facilmente usando um tipo de compressor desse aqui, no caso, que é o FET, tá? E que é o CLA 76 aqui. Então, a gente vai fazer uma aplicação aqui numa voz. Essa música aqui que eu vou passar não tá mixada nem nada, tá tudo totalmente clean. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, não tem nada aqui, não tem nenhum insert, não tem nenhum envio, tá? Os volumes estão todos zerado aqui. A única coisa que eu fiz foi abrir os panoramas de alguns canais, mas nada demais para falar que está interferindo, tá? Então a gente vai fazer a aplicação aqui nessa voz, que visualmente a gente olhando aqui, a gente vê que tem problemas, né? A gente tem partes muito baixas, a gente tem partes muito altas e assim por diante, tá? Então esse plugin a gente vai usar ele de uma forma a corrigir, a fazer uma estabilidade para que ele consiga controlar as partes mais altas, tá, desse áudio aqui, para poder a gente ter uma faixa de áudio mais linear, né, mais dinâmica, mais consistente, e não aqueles coisa, uma hora tá baixo, uma hora tá alto demais e assim por diante. Então quando você estiver mixando, isso é um dos pontos importantíssimos para você estar aí cuidando, para poder não falhar na sua mixagem e depois ter problema lá na masterização, beleza? Então vamos ouvir um trecho aqui desse áudio para a gente conhecer antes da gente aplicar o plugin. Vou deixar ele desligado aqui e coloquei aqui um plugin para medir aqui o VU, para a gente ver quanto que está entrando de sinal aqui. Porque uma coisa importante também que a gente tem sempre que ressaltar é que todo plugin que você for usar de simulação analógica, ele tem um parâmetro para poder ele receber o áudio corretamente e poder funcionar corretamente. Então geralmente esse parâmetro é um áudio que esteja aí numa faixa dinâmica de menos 18 dB, tá? E se tiver nesse padrão, ok, o seu plugin vai funcionar corretamente. Se estiver muito abaixo ou muito acima, aí você precisa corrigir a estrutura de ganho, tá, aqui no seu evento mesmo, e depois vir com o compressor para poder ele atuar, senão ele vai atuar de forma incorreta, beleza? Então vamos ouvir aqui esse áudio. Tell me why is it so hard to say goodbye? Beleza, então perceba que a gente tem aqui na nossa medição passando 11 dB, então está passando bastante, não é o correto para a gente estar trabalhando, tá? Então a gente teria que abaixar aqui o ganho desse evento aqui. Vamos fazer aqui
um processo rapidinho aqui. Provavelmente é nessa parte aqui que ele está subindo tanto assim. Vamos conferir aqui, ó. Perfeito. Então aqui a gente já está mais ou menos numa margem que a gente precisa para trabalhar, beleza? Então, se acontecer isso em várias partes do áudio, você precisa corrigir antes de aplicar o compressor. Vamos para o compressor. Bom, aqui no compressor, vou ativar ele aqui, a gente tem os parâmetros de input e output. O input vai ser como se fosse o threshold que todo compressor tem. Aqui ele tem o nome de input, mas quanto mais input, né, mais o seu threshold vai baixar, né, como fosse dessa analogia, para poder captar mais o sinal. O output vai controlar simplesmente a saída, porque o compressor ele vai comprimir, então ele vai baixar o volume, e aí você precisa dar o ganho aqui para poder compensar, no caso se precisar, beleza? A gente tem um ataque, o release, onde aqui ele funciona um pouco diferente dos compressores habituais, tá? Então o que acontece? Quando está para a esquerda, ele vai estar lento, e quando está para a direita, ele vai estar rápido, tá? Então ele trabalha de forma inversa do que os outros compressores aí trabalham, beleza? Então sempre lembre disso. Aqui no caso o 1 é o mais lento e o 7 aqui é o mais rápido, e vale tanto para o ataque quanto para o release, beleza? E esses dois parâmetros aqui são fundamentais para poder a gente configurar aí o compressor corretamente numa voz ou em um instrumento, beleza? A gente tem também aqui o ratio, que é a taxa, né, de compressão que a gente vai aplicar. Você tem de 4, 8, 12 e 20, tá? E você tem o botão raw, que é como se estivesse apertando todos os botões. Ele vai funcionar mais ou menos, ele vai funcionar como limiter praticamente, tá? Se for algum caso de você quiser usar em paralelo, aí você pode usar essa função AL aqui, que vai ser interessante. Vamos deixar em 4:1, talvez a gente tente até 8:1 aqui para fazer a compressão. Aqui do lado a gente tem o nosso painel de medição para a gente ver, né, gráfico, para a gente ver a agulha aqui do quanto que está reduzindo, ou quanto que está de entrada, quanto que está de saída. E nesse meter a gente configura exatamente isso. O GR significa Gain Reduction, então ele vai mostrar o quanto que está reduzindo. Aqui a entrada, se você quiser saber quanto de entrada que está tendo no áudio, e a saída. E aqui você desliga a função do compressor, beleza? Então vou deixar aqui no Gain Reduction mesmo, vou deixar aqui no 4:1, né? Aqui também a gente tem um análogo, que é um ruído que ele acrescenta, né? Como o periférico acrescentava também. Aqui você pode escolher também a opção se você quer adicionar esse ruído ou não. E aqui a gente tem a revisão, que vai ser uma mudança, né, de característica tonal aí do compressor, tá? Então você pode usar e testar cada uma delas. Aqui no mixer você pode escolher se você quer que ele seja aplicado 100% na sua pista, ou você pode dividir aqui, né, entre o som original e o som comprimido. E o trim aqui você define o nível de saída aí do seu plugin, beleza? Então vamos aqui agora fazer a aplicação do compressor nesse áudio aqui, beleza? Primeira coisa, eu vou deixar tudo no meio aqui, só para a gente primeiro mexer aqui no input, né, e começar a comprimir, para a gente depois mexer os outros parâmetros, tá? Aí você pode se perguntar, quanto que eu tenho que comprimir? Bom, isso é muito relativo e vai muito do ouvido, tá? Uma coisa que você pode fazer é apertar bastante o compressor, né? Os parâmetros dele, aperta aí o input ou o threshold que for, tá? E depois você vai colocando um ataque rápido, um ataque lento, para você ver a diferença, tá? Até você sentir que é aquele som que você deseja. Aí você vai mexendo nos outros parâmetros para poder terminar de aplicar aí o compressor. Então eu vou fazer a aplicação aqui nesse vocal e vou querer comprimir aqui de 7 a 10 dB aqui, tá? Então eu quero trabalhar perto dessa região aqui. Vou aumentar o tamanho dele aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, beleza? E vamos ouvir só esse vocal aqui. Se eu apertar ele mais, ó, ele vai passar do 10 aqui, ó. Tá vendo? Walking through these painted nights, tell me why is it so hard to say goodbye? Então a gente viu aqui, né, o tanto de compressão que ele está fazendo, tá?
tá? Agora vamos para os outros parâmetros. Então, como eu mencionei no início, eu quero controlar aqui os picos, tá, desse áudio. Quero controlar a parte de cima aqui desse áudio com esse compressor. Como ele é muito rápido, né, ele consegue captar o transiente muito rápido, a gente vai trabalhar com um ataque mais rápido, beleza? Então vamos ouvir. I wanted more than I could ever think to return. The sweet sensations that come along with your slow burn. Walking through these painted nights. Tell me, why is it so hard to say goodbye? Beleza, então um ataque rápido, ele vai pegar, assim que entra o vocal, ele já vai pegar ali o primeiro transiente, beleza? Vamos no release aqui. O release aqui, ó, vai dar pra gente ver exatamente, né, com a questão do quanto rápido ou quanto devagar a gente quer, né? Então, para o lado esquerdo aqui vai ser devagar e para o lado direito vai ser rápido. Então, é a velocidade que essa agulha vai voltar aqui, por exemplo, do menos 10 para o 0. Agora tá rápido. Agora tá lento. Tá vendo? Esse é o exemplo mais prático que tem. Tell me, why is it so hard to say goodbye? Beleza, então é isso. Aqui o ataque tá rápido e o release é rápido. Por quê? Porque eu não quero amassar o áudio, eu quero só controlar o início ali do transiente para ficar nivelado, beleza? Então acredito que ele ficar aqui uns 5 aqui no release, ele já vai voltar num tempo bom para poder parar com a compressão. Beleza, aí a gente percebe que quando a gente desativa o compressor, o áudio está mais alto do que quando eu estou com o compressor ligado. Então é aí que entra o output para poder compensar, né, essa perca da compressão. Vou desligar agora, vai estar mais alto. Beleza, vamos compensar então a saída agora. E agora eu desligando ou ligando ele, não pode ter uma diferença drástica de volume, beleza? Vamos ouvir. Desligado. Ligado. Então, na minha percepção aqui, o áudio está no mesmo volume, tanto comprimido, sem comprimir, beleza? E aí, para a gente ver na prática aqui, como que esse áudio fica depois de comprimido, eu coloquei aqui na pista de baixo para a gente printar aqui esse canal aqui, usando o compressor. Então, eu vou colocar para gravar, para a gente poder ver aqui o resultado. The sweet sensations that come along with your slow burn. Walking through these painted nights. Tell me, why is it so hard to say goodbye? Beleza, então perceba que esse áudio aqui embaixo é o áudio comprimido, tá? Perceba que como que ele está muito mais consistente, né, nos seus picos e também na sua massa de som. Não está tão diferente assim de uma ponta para outra, ou a média aqui também dele, tá? Então esse áudio comprimido aqui é um áudio ideal para você trabalhar e usar aí nas suas gravações, beleza? Vamos ouvir agora só o áudio comprimido sem o áudio original aqui. The sweet sensations that come along with your slow burn. Vamos ouvir com o instrumental. Lembra, como eu falei, né, o instrumental não está mixado, não está tratado nem nada. Tá cru aqui, né? E assim mesmo que a gente vai fazer aqui esse exemplo. Então vamos ouvir aqui agora o resultado do vocal comprimido. The
Vamos ouvir agora ele sem comprimir, tá? Vou mutar aqui, vou desabilitar o plugin aqui. Vamos ouvir. I wanted more than I could ever think to return. É perceptível que o volume aqui está bem variável, né? A gente tem um pico alto, um som chegando o vocal mais alto, depois a gente tem um vocal mais baixo. Então a gente vê que não está uma forma consistente. Então não está legal. Então por isso que a gente usa a compressão aqui na voz, tá? Ou em qualquer instrumento, para manter a consistência e não ficar soltando aí durante a gravação ou durante a música, né? Uma hora o volume está muito alto, uma hora está muito baixo e assim por diante, beleza? Então esse plugin é sensacional para você usar aí nas suas produções. Se você não tem o costume de usar, comece a usar, porque é sensacional e o resultado final vai ser muito satisfatório, tá? Claro que você precisa estudar o plugin, ver o comportamento dele diante do áudio, entender os parâmetros, entender como aplicar, aonde aplicar. A melhor pergunta, né? A pergunta que você tem que se fazer: por que eu estou aplicando o compressor, né? Então, como eu mostrei que o exemplo, eu tenho um áudio de uma voz que não está consistente, que está alto em algumas partes, está baixo em outras partes, e eu preciso desse áudio mais consistente. Então, essa é a resposta do meu porquê. Agora você precisa procurar aí a resposta do seu. Então eu espero que esse vídeo tenha te passado alguma informação relevante, tá? E se passou alguma informação relevante, eu te peço aí para se inscrever no canal para poder estar recebendo mais conteúdos como esse, tá? E também, se você ficar com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo, comente aqui abaixo para a gente poder estar aí interagindo, tá bom? E também a gente está com a nossa comunidade VIP, onde tem muito mais conteúdo que é postado aqui no canal e a gente consegue postar lá na nossa plataforma de estudos, beleza? Além do grupo exclusivo no WhatsApp para poder tirar as dúvidas. No mais é isso, e como recomendação vou deixar aqui no final o card para você assistir esse próximo vídeo, onde eu falo sobre essa função sensacional do Cubase aí para você aprender e aplicar aí nos seus projetos, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!